Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que paralisa muitas mulheres de avançar. Não se engane, eu sou como você, eu também sinto medo. E aí eu recebi um comentário num dos vídeos aqui do canal que foi da Carla, uma inscrita, e ela falou assim: Grace, eu já deixei de pegar encomendas por conta do medo. E Carla, fica tranquila, eu me identifico muito com você, porque o meu começo foi exatamente assim. O medo, na sua essência, ele nasce da mesma raiz. Medo do julgamento, medo do fracasso, medo da rejeição. E eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que eu fui vender o meu bolo. Eu lembro que eu pensei, e se ninguém comprar? Se acharem meu bolo ruim? E se acharem meu bolo caro demais? Se não gostarem do meu bolo? Quero contar um segredo para vocês. Até hoje eu venço os meus medos, porque estar no YouTube para mim é amedrontador. Porque filmar e editar e muitas outras coisas que a gente tem que fazer aqui não é fácil. Eu sou boa fazendo bolos, aqui eu sou total amador. Se vocês prestarem atenção no meu vídeo, vocês vão ver que é vídeo de amador. Eu acabei de completar um ano no YouTube. No dia 13 de junho de 2025, eu publiquei o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu lembro que antes de publicar o meu primeiro vídeo, eu pensei, e se ninguém assistir? E se criticarem minha voz, se eu falar algo errado, se eu expressar de maneira errada alguma coisa que eu penso? Eu tive todos esses medos. Percebe que o medo é praticamente o medo. O que muda, a única diferença é que em um caso as pessoas experimentam o seu bolo. No outro caso, que é o meu caso, as pessoas estão assistindo o meu vídeo. Se vocês assistirem meu vídeo com atenção, vocês vão perceber que são vídeos de amadora. Porque é isso que eu sou, gente. Eu sou amadora aqui no YouTube. Mas mesmo assim eu tô aqui. E eu tô aqui porque eu não acho justo, depois de eu ter vencido o meu medo de vender bolos caseiros e ter provado que dá para ganhar até R$ 1.000 de renda extra ou mais com bolos caseiros, não compartilhar isso aqui com vocês, eu não acho isso justo. Dá para ganhar R$ 1.000 de renda extra com bolos caseiros em até 21 dias? Dá sim. E eu preciso compartilhar isso com vocês. E eu consegui isso tudo na cozinha da minha casa, usando o que eu já tenho, sem nem sonhar com forno industrial. Porque na época que eu comecei, eu estava do zero, eu não tinha condição de comprar um forno industrial. Nem formas. Eu investi em 2 formas, eu comecei com 2 formas, eu canso de falar isso com vocês. E eu sei que existem muitas mulheres hoje na mesma condição em que eu estava quando eu comecei, desempregada, com um filho pequeno, querendo ter o meu dinheiro. E não é justo eu não compartilhar isso com vocês. Não é justo eu deixar o medo, a vergonha, a insegurança me travar. Imagina comigo uma confeiteira que passa 5 anos estudando, comprando formas, aperfeiçoando técnicas, comprando curso, fazendo tudo isso, mas não vende um único bolo por causa do medo do que as pessoas vão falar. Pensa comigo. O que vai acontecer com ela? Ninguém vai conhecer o talento dela, as técnicas dela, as formas que ela tem maravilhosas, simplesmente porque ela tem medo de julgamento. Agora imagina comigo uma outra situação. Uma pessoa que tem um sonho em ter um canal no YouTube, ela compra todos os equipamentos, estuda o algoritmo, compra um curso de edição, fica profissional, mas nunca publica um vídeo. Que desperdício! Que perda de tempo! O resultado vai ser exatamente o mesmo. Porque o talento ele existe, o talento ele está ali, só que ele está escondido. Eu comecei a publicar os vídeos em junho, e aí eu publiquei vários vídeos. Depois alguns vídeos em setembro, só que aí depois eu parei. Só que aí eu travei. Eu lembro de eu comentar com a minha mãe, mãe, acho que eu não vou mais gravar vídeo não, mãe. Parece que eu tô falando sozinha, ninguém me responde, ninguém curte, ninguém assiste. Minha mãe falou assim, não, você vai continuar gravando sim. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso, assisti o curso de várias aulas, muito longo esse curso, mas eu estava dedicada, eu estava decidida a destravar e entrar de cabeça no mundo do digital. E então, em março,
Eu terminei de assistir essas aulas desse curso e comecei a publicar vídeos um atrás do outro, e eu tenho publicado vídeos até hoje. Quando eu travei lá atrás, que eu tinha até comentado com a minha mãe que eu ia parar porque eu estava falando sozinha, eu já tinha 62 inscritos. E hoje, ao gravar esse vídeo aqui, eu tenho 459 inscritos. E eu estou contando essa parte da minha história para vocês saberem que é possível vencer o medo e rirem também de algumas coisas que acontecem de errado. Os vídeos estão maravilhosos? Claro que não, mas eu estruturei como ganhar R$1.000 de renda extra na cozinha de casa. Em 21 dias, eu quero compartilhar isso com vocês, é simples assim. Eu tenho mudado a minha vida com os bolos caseiros, e se eu conseguir, você também consegue. Imagina comigo duas coisas, o bolo queimado e um vídeo ruim. Toda boleira que se preze, ela já queimou um bolo. E toda criadora de conteúdo já gravou um vídeo ruim. Eu, por exemplo, estou gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, porque a primeira vez estava sem som. Mas eu tô aqui, tô decidida, eu tenho um propósito. Tô gravando de novo. E sabe por que eu decidi contar isso aqui para vocês? Porque assim como eu, vocês têm talento, vocês podem e devem avançar para conseguir ganhar R$1.000 aí da cozinha da sua casa usando o que você já tem em 21 dias. A diferença entre quem vence e quem desiste não é a ausência de erro. É que quem vence entende que um bolo queimado ele não vai definir a sua confeitaria. E que um vídeo ruim ele não vai definir o seu canal. Ó, o cliente e o inscrito. Preste atenção nisso, que isso é muito importante. Quando você vence um bolo, você ganha um cliente. Quando você publica um vídeo, você ganha a oportunidade de ter um inscrito. Mas existe uma regra que ela não pode ser quebrada. Sabe qual é? Você não pode conquistar cliente sem oferecer o bolo. E eu não posso conquistar inscrito sem publicar vídeos. O mesmo medo que impede uma mulher de vender o seu primeiro bolo é o mesmo medo que impede uma mulher de gravar o seu primeiro vídeo. Só que tem uma coisa, o sucesso ele nunca visitou a quem fica esperando a coragem chegar. O sucesso ele visita quem age mesmo com medo. O seu primeiro bolo ele não será perfeito. O seu primeiro vídeo também não. Tanto a confeiteira de sucesso quanto a youtuber de sucesso, elas começaram do mesmo lugar, fazendo as coisas imperfeito e continuaram mesmo assim. O medo ele não é um sinal para parar. Ele é um sinal de que tanto a boleira de sucesso quanto a youtuber de sucesso elas estão saindo da zona de conforto e estão entrando na zona de crescimento. Não se nasce grande, essa é a verdade que a gente precisa aceitar. As pessoas, os animais, as plantas e uma infinidade de negócios que estão por aí começaram na garagem, na frente de casa, numa carrocinha de cachorro-quente, na cozinha de casa. Vocês conhecem já a história do pão de queijo de Minas? Eu descobri essa história há pouco tempo e eu confesso para vocês que eu fiquei encantada. Sou apaixonada por histórias e quando eu li, na verdade, essa história, eu fiquei simplesmente encantada e eu acho muito válido compartilhar com vocês. Então eu vou contar um pedacinho resumidamente aqui agora. E essa história começou há muito tempo atrás, quando o trigo estava cada vez mais difícil. Então, naquela época, as escravas elas começaram a procurar outro jeito de substituir a farinha de trigo que era usada do pão, né? Para fazer o pão. E como havia muito polvilho, muito queijo nas fazendas, as cozinheiras elas começaram a substituir, testaram receitas e então chegaram ao pão de queijo. Foi aí que nasceu, bem pequenininha, a primeira produção dos pães de queijo. Será que aquelas cozinheiras acertaram de primeira receita? Claro que não. Elas testaram, perseveraram, mudaram as quantidades até que elas chegaram num produto delicioso. E aí veio a dona Dalva, 36 anos atrás, provedora da família, que desenvolveu a receita dela, validando o pão de queijo numa receita deliciosa que saiu da nossa gente, já ganhou um mundo. A dona Dalva, ela mudou a vida dela, mudou a vida da família dela com uma simples receita e com muita coragem, porque ela teve coragem.
E você, qual a história que você quer contar com bolos caseiros? E eu espero que seja essa história. Eu venci o medo do julgamento, eu venci o medo do fracasso, eu venci o medo da rejeição para ganhar dinheiro com bolos caseiros todos os dias. Se você gostou desse vídeo, se de alguma maneira eu consegui te ajudar com tudo o que eu falei, já foi suficiente. Se inscreve no canal, acompanha aqui os vídeos. Vamos juntas do bolo ao dinheiro.